melhorar. Graças e paz. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma palavra. Queria que vocês pudessem ouvir um pouco esse louvor. Eu tô com ele na minha mente já faz umas 2 semanas, né? E eu creio. Se nós permanecermos como justos, Deus ele vai cuidar de cada etapa da nossa vida, né? Cada passo que a gente der, o próprio Deus ele vai cuidar. A paz, Renato, Deus abençoe, obrigado por tudo. Tá me ouvindo bem? E esse louvor fala também sobre o confiar, né? Deixar o amanhã na mão de Deus e confiar. Porque tem hora que a situação fica difícil, né? Tem hora que a situação, ela... Obrigado, Renato. Deus abençoe você. Tudo ok? Tá me ouvindo bem, né? E eu fico ouvindo esse louvor, ele tem mexido muito comigo, assim, né? É que a nossa força, ela vem do Senhor, né? Não adianta a gente querer ficar olhando para a situação de agora, ver como que nós vamos resolver agora. A paz, linda, seja muito bem-vinda. Um beijo para minha Larissa. E assim, o louvor, olha, ó o refrão dele. Eu já entreguei meu amanhã, ó. A última palavra, aleluia, vem de quem? Vem de Deus. Então aquieta teu coração, deixa Deus trabalhar. Muitas das vezes você está pensando aí como é que vai ser a cova dos leões, como é que você vai passar por a situação, mas a gente tem que crer nesse louvor, é coisa linda, né? A última palavra vem do Senhor, a última palavra vem dele, o nosso amanhã está na mão dele. E a gente hoje vamos estudar junto aqui, né, a palavra de Deus. Eu quero agradecer seu carinho por você estar aí participando. Não esqueça de curtir, compartilhar, convidar seus amigos para estar conosco nessa noite, porque em nome de Jesus Deus vai falar conosco nessa noite. Aperta o coraçãozinho aí, dá o like, que isso vai chamando outras pessoas, né? Obrigado, Dinda, para nos participar da nossa live, amém? Quero agradecer a Deus. Eu sei que tem tanta coisa ainda para se resolver. Eu não parei de sonhar. Eu ainda quero a ONG, eu ainda quero trabalhar. Eu tenho trabalhado muito. Sábado, domingo, eu tenho ministrado assim, demasiadamente muito assim, né? Mas eu quero trabalhar mais. Eu quero ajudar mais pessoas, né? E eu sei que o amanhã está na mão de Deus. Ele vai fazer o sobrenatural. A paz para o meu amigo Rogério. Deus abençoe você, sua esposa Thalita, seus filhos, suas filhas, né? Obrigado pelo carinho, pelo apoio, né? E vamos orar, porque hoje eu quero aproveitar assim com muita tranquilidade o tempo que a gente tem para adorar o Senhor, amém? Para aprender a palavra. Hoje o cristão ele não é apegado à palavra de Deus. A gente precisa adorar a palavra de Deus. A gente precisa amar a palavra de Deus, a gente precisa falar, ai meu Deus do céu, a gente precisa ler um versículo e falar, é o Senhor, aleluia, que está falando conosco. A paz, Ana Cláudia, um beijo no seu coração. Então assim, vamos orar para que Deus possa falar na palavra, sabe? Se apaixone pela palavra de Deus, não pela religiosidade. Não pela roupa, pelo batom, pela doutrina. Eu acho que a melhor doutrina que nós temos hoje é a palavra. Amém? Vamos orar para Deus falar conosco na palavra de Deus. Hoje não tem nenhum recadinho. Hoje o que nós podemos dizer é gratidão a Deus por tudo, porque nós temos saúde. Se você não tomou a vacina ainda, você tome a vacina. Cuida de você, cuida da família. E nós temos que fazer a nossa parte. Por certo, hoje Deus vai nos ensinar como não temer a cova dos leões. Um beijo aí, um abraço para todo mundo. Meu primo Krau entrou aí. Deus abençoe você, sua família.
E Deus vai nos ensinar hoje como não temer a cova dos leões, né? A gente precisa entender que problemas a gente vai ter, tempestade a gente vai ter dia ruim, vai ter dia mal, como vai ter dia bom, dia feliz, dias que a gente vai passar assim, sorrindo com pessoas legais do nosso lado. Mas nós temos que aprender a lidar com o negativo, quando a coisa acontece na nossa vida que entristece o nosso coração. E eu tenho percebido nas ministrações das últimas semanas que as pessoas elas têm uma dificuldade de lidar com a cova dos leões, com a situação, com a perseguição. Nós precisamos aprender a lidar porque isso também é evangelho. Isso também é a gente ser cristão, amém? Então já começa a glorificar Deus, já começa a dizer, Senhor, fala comigo nessa noite. Deus é maravilhoso, Deus não desampara seus filhos. Eu acho que você deve continuar sonhando com o seu carro, com a sua casa própria, com o seu novo emprego, com a sua família, porque Deus ele é fiel, ele não falha. Incrivelmente Deus ele é fiel. Amém? Vamos orar? Eu tô sedenta pela palavra hoje, estudei bastante e Deus me deu uma revelação assim completamente diferente. Sobre Daniel 4 e 6 eu já ministrei algumas vezes, mas hoje Deus criou um outro rumo para essa palavra. E hoje eu pude viver a experiência de quando às vezes a gente escuta, né, que a palavra de Deus ela é tão rica que ela nos renova a cada manhã. E assim, você pode ter conhecimento da palavra, mas o Espírito Santo ele pode te dar uma direção completamente diferente. Você vai ficar impactado com a direção que o Espírito Santo deu sobre a palavra de Daniel 6. Como não temer a cova dos leões, amém? Daniel é jogado ali na cova e a gente vai entender todo o processo de Daniel. O mais importante de tudo é que vocês aprendam sobre a palavra de Deus e fique gravado aí no coraçãozinho de vocês, amém? Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Você pode dizer para Deus que tudo é possível, Senhor, que apesar da tristeza, da angústia, de tantos problemas, Senhor, eu creio que Tu és o Deus de Israel, que Tu és o Deus que pode mudar toda a história da minha vida, da vida da minha família, e nós estamos clamando um Deus vivo, um Deus que pode realmente mudar a tua história de hoje para amanhã. Então, aleluia, em nome de Jesus, prepara teu coração, fica grudado, fica num cantinho aí da sua casa. Eu não sei se você está no carro, você está na sua casa, no seu quarto. Eu só sei, aleluia, em nome de Jesus, que Deus ele vai falar conosco nessa noite. E nós vamos poder glorificar, aleluia, o nome dele mais uma segunda-feira, amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, que nesse momento eu venha ser instrumento nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, que nada venha de mim, nada, aleluia, venha de mim, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Senhor, traz resposta para esse teu povo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa fazer o sobrenatural. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus seja louvado, glorificado seja o nome do Senhor. O bom é quando a gente começa e já começa a sentir na presença de Deus, porque a gente sabe que Deus, aleluia, ele tem o tempo, a hora dele de falar conosco. Ele sabe dar a direção, aleluia, para nós. Então nós estamos aqui nessa noite para aprender, aleluia. E a palavra de Deus que Deus nos dá nessa noite, chama Daniel 6. Eu li ela no capítulo inteirinho e eu vou tentar dar uma resumida, mas nós vamos ler aqui o seguinte. Pareceu bem o Dário para constituir sobre o reino de 120 sátrapas, estivesse por todo o reino. Sobre eles 3 presidentes, quais Daniel era um, as quais esses sátrapas desse conta para que o rei não fosse dano. Então, porém, presta atenção, Daniel distinguiu desses presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes, os sátrapas,
procurar uma ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nada, nem culpa alguma, porque era ele fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Disseram, pois, a estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar Daniel, se não procurarmos contra ele uma lei do seu Deus. Amém? E aí os presidentes, os governadores, os satrapas começam ali a maquinar para montar uma lei, porque eles começam a olhar para Daniel, aleluia, e não conseguem enxergar em Daniel um erro a qual eles poderiam acusar para derrubar Daniel. E Daniel era um dos líderes, né? E o rei queria colocar ele, aleluia, como presidente. E aí aconteceu que os outros ficaram com inveja e começaram a perseguir Daniel. E aí a Bíblia diz para nós no versículo 7 que todos os presidentes do reino, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros, governadores, concordaram em estabelecer uma lei. Essa lei seria que se não adorasse o rei Dário, não adorasse os deuses dele, seria jogado na cova dos leões. E algo me chama a atenção, aleluia, na palavra. Eu vou ler o versículo 10. Pois Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, aonde havia janelas abertas dos lados de Jerusalém, 3 vezes ao dia, punha-se de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aleluia. Você pode glorificar Deus nessa noite? O que eu aprendo, aleluia, com a palavra de Deus? Havia um propósito, aleluia, na vida de Daniel. Daniel fica sabendo, aleluia, Daniel fica sabendo que eles estavam ali maquinando contra Daniel. E eles sabiam que se fosse ali fazer uma lei para que Daniel não adorasse, aleluia, o rei Dário, os deuses, ia acontecer algo que Daniel ia ter que ceder. Como ele sabia que Daniel não abriria mão do seu Deus, eles já maquinaram para uma lei para que jogasse Daniel na cova dos leões. O que eu aprendo na palavra de Deus hoje? Primeiro, Daniel, ele olha para aquela situação e ele simplesmente tem a sabedoria e vai orar, mesmo sabendo que estavam ali maquinando contra a vida dele, mesmo sabendo que os poderosos estavam reunidos ali para fazer ele adorar deuses. Daniel, ele não abre mão do Deus de Israel, aleluia. Ele não abre mão, mesmo sabendo que ele vai ser acusado, mesmo sabendo que estavam ali maquinando contra a vida dele, como está lá em Daniel 6, versículo 4, eles começam ali a trabalhar contra Daniel. E eles todos concordam em fazer essa lei. E mesmo que assim, a lei era o seguinte, está lá no versículo 7, se você tiver curiosidade aí de estar lendo. Eu coloquei uma anotação aqui. Pense como Daniel incomodava em fazer o certo, né? Porque Daniel não estava fazendo nada além do certo. Ele incomodava em fazer o certo, em adorar o seu único Deus que é digno de ser adorado. Então isso incomodava os outros. E algo me faz pensar enquanto eu estava estudando. Daniel, ele vai orar, né? E ele não teme a ser jogado nas covas dos leões, porque ele sabe quem é o Deus dele. E ele sabe o quanto tem poder uma oração. E ele continua lá orando e crendo que Deus vai nos livrar. O tema da nossa live hoje é como não temer as covas dos leões. E como que a gente não vai temer? Que busca que nós temos que fazer? Como que nós temos que agir? Porque às vezes nós passamos por um processo extremamente doloroso, por processo que as pessoas elas tentam nos acusar, elas nos perseguem, simplesmente porque a gente ou quer fazer o certo ou simplesmente porque a gente quer ser feliz. Nada incomoda mais a outra pessoa do que a felicidade. Eu fico assim indignada com algumas pessoas
que elas não se acham na vida e não quer que ninguém se ache na vida. Outra coisa interessante, que eu estava aqui estudando em casa e eu fico pensando, olha a tamanha pressão que Daniel sofreu. A Bíblia nos relata se Daniel ficou com medo, não. A Bíblia relata que Daniel ele foi orar. Mas tem crente se vendendo sem decreto. Tem crente se desviando sem decreto. Tem crente jogando assim a salvação no vento, sem decreto. Tem crente que qualquer perseguição, qualquer ameaça, qualquer coisa já larga Cristo. Tem cristão que vai para a igreja e qualquer levantezinho dentro da igreja já larga. Já quer pular para o Egito, já quer virar mundano, já quer assim comer a comida podre do Egito. E cuidado, porque de repente você está na graça e você está ali adorando ao Senhor, buscando ao Senhor, e Deus sempre vai ter uma saída, uma misericórdia, e você tem que saber esperar o tempo que Deus vai te exaltar, como exaltou, aleluia, Daniel. Mas cuidado para não pular muito rápido para o mundo, cuidado para você não fazer essa troca muito rápido e ficar uma pessoa perdida, com uma alma sofrida. Porque nem foi levantado um decreto contra a tua vida. Você é livre para adorar Deus de Israel. Você é livre para orar. Você é livre para buscar. E você larga as vestes do Senhor para ir fazer outra coisa, né? Toma cuidado para não ficar no Egito se lambuzando. Preste atenção no que a sua vida está se tornando. Quais são as suas escolhas e o que realmente você quer para a sua vida. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo que eu digo hoje é um Jesus Cristo puro, sem religiosidade. Nós precisamos entender que cristão é imitar Cristo. Jesus Cristo é o caminho, é seguir. Pega a sua cruz, me segue. Jesus está esperando somente que você siga Ele. Se você olhar no versículo 10, está escrito na palavra de Deus, quando Daniel fica sabendo que foi assinado, eles maquinaram contra Daniel, fizeram com que o rei Dário assinasse o decreto. Me perdoe que a minha sinusite tá querendo sair de novo para fora, eu tô lutando com ela aqui tomando xarope. Fizeram ali um decreto. E o rei Dário meio que foi, enganado ali, e ele assinou aquele decreto. No versículo 10, Daniel fica sabendo desse decreto. Daniel, ele não vai enfrentar, aleluia, ele não vai enfrentar, ele não vai se defender, ele não vai se defender. Ele não vai dizer, olha, sabe o que acontece? Eu tô certo. Eu estou certa. Eu vou lutar na força do meu braço, né? Eu vou me defender porque a minha palavra é o que vale. Não. Daniel sobe para sua casa da parte de cima e começa a orar na janela na direção de Jerusalém. Aleluia, glória a Deus, porque Deus é fiel. A Bíblia nos relata que Daniel orava 3 vezes ao dia e dava graças a Deus, mesmo sendo perseguido, mesmo no meio de toda a dificuldade que Daniel passava. Aleluia, em nome de Jesus. Quem pode te defender? Deus. O que é que você, aleluia, está procurando? Você está procurando se defender? Você está revoltoso ou revoltosa dentro do teu coração com as perseguições, com tudo que está acontecendo, de ver você virar para Jerusalém, de ver você dobrar o seu joelho e orar, glória a Deus, aleluia, e pedir para Deus dar uma direção, pedir para Deus que você quer um caminho novo, que Deus possa, aleluia, tomar conta daquele que te persegue. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Procure colocar a palavra de Deus na sua vida em primeiro lugar e crê que o próprio Deus ele vai agindo. Deus reage à sua oração, amém? Eu tenho falado muito isso. O quanto é importante a gente orar. E não é aquela oração religiosa, né? Às vezes as pessoas falam assim para mim, Eliana, mas eu não sei orar. Gente, orar é um bate-papo com Deus, né?
Às vezes, quando eu não estou muito bem, eu falo, ó Senhor, eu não estou muito bem, mas eu estou aqui para orar, para agradecer o que o Senhor tem feito, e olha, para te falar o que eu preciso fazer. Ai, Senhor, me consola, Senhor, me dá força. Orar é você conversar com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Sabe o que nós precisamos hoje? Respirar fundo e procurar no Senhor a saída e tomar cuidado com as ciladas do inimigo para não levar nós à ruína. Porque muitas das vezes no meio, você imagina, Daniel recebe esse decreto que se ele não adorasse outros deuses, ele seria jogado na cova, e ele não temeu a cova. Uma simples oração, aleluia, 3 vezes ao dia fez com que Daniel, aleluia, saísse ileso das covas dos leões. Que coisa mais linda que Jesus nos ensina nessa noite. Jesus nos ensina a simplicidade. Nós precisamos entender que o evangelho é a simplicidade. Nós precisamos aprender a orar a Deus, aleluia. E eu aprendo na palavra de Deus, glória a Deus, lá no versículo 13, que Daniel, aleluia, quando fica sabendo, eu vou até ler aqui para vocês, então responderam ele ao rei: este Daniel, que é o dos exilados de Judá, não faz caso de ti, rei, nem do interdito que assinaste antes. 3 vezes por dia faz a sua oração. Então eles ainda, Daniel não mexe com eles, e eles ainda ficam incomodados com Daniel. E Daniel, mesmo sabendo, continua orando 3 vezes ao dia. Você pode glorificar Deus? E ele não teme a cova. Mas o Daniel, ele, aleluia, ele não teme a cova. Por que que ele não teme ser jogado na cova dos leões? Porque o espírito dele estava em paz, porque ele estava orando ao Senhor, porque eles estavam ali buscando o Senhor. E por isso o espírito dele estava em paz. E aí eles se reuniram de novo, foram até o rei e disse: olha, Daniel está fazendo caso de ti, ele não está adorando a ti, ele continua, aleluia, glória a Deus, adorando ao grande rei de Israel, aleluia. Daniel sabia que a única saída que tinha para ele era orar a Deus para que Deus trouxesse mais paz e fé para ele enfrentar a cova dos leões. Muitas das vezes Deus, ele não vai te tirar da cova, ele vai permitir que você entre dentro dela, aleluia, para que o nome dele seja glorificado. Larga de ser covarde dentro dessa cova, dentro desse movimento, aleluia, em nome de Jesus, que você está passando. É um tempo de orar, é um tempo de buscar, é um tempo de jejuar, é um tempo, aleluia, de ser, aleluia, adorador, aleluia. Às vezes nós temos tempo para tanta coisa e não conseguimos de manhã tirar 5 minutinhos para falar bom dia, Espírito Santo. Bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Senhor, me guia. Senhor, o que eu vou fazer hoje ou amanhã, aleluia. Senhor, traz para nós essa paz, Senhor, em nome de Jesus. Glorifica a Deus nessa noite. Eu aprendo com a palavra de Deus que o primeiro sinal da adoração de Daniel foi o próprio rei Dário, que ele tenta numa determinação muito grande livrar Daniel, que se empenhou, aleluia, em livrar ele de ser jogado na cova. Está lá no versículo 17, mas ele não conseguiu. Ele teve que ordenar Daniel fosse jogado na cova dos leões, porque havia um decreto assinado, havia uma conspiração contra a vida de Daniel. E ele assinou, e ele reconhecia que Daniel era um dos seus melhores líderes. Daniel era um homem íntegro, temente a Deus. A palavra de Deus nos garante que Daniel, ele não se corrompeu. E você, ou alguém que está ouvindo essa live, tem que parar de se corromper. Você tem que aprender a ir numa festa onde todo mundo bebe e você tem um compromisso com Deus, você não deve beber. Você não deve fumar. Você não deve usar sua boca para colocar narguile na sua boca. Você deve adorar o Senhor.
Se você quer uma vida mudada, não adianta você seguir 2 senhores. Você tem que seguir somente um. Aleluia. Eu creio que o próprio Deus incomoda o rei Dário, que vai para o palácio e passa a noite acordada em jejum. Eu creio. Sabe essa pessoa que está te perseguindo? Você tem que orar ao Senhor, porque quem vai incomodar essa pessoa é o próprio Deus. Quizá essa pessoa vai reconhecer todo o erro dela. E se ela não reconhecer, Deus tira ele do teu caminho. Aleluia. Olha quantos governadores, prefeito, sapatras, né? Todo mundo se reuniu, conspiraram contra Daniel. Mas o Deus de Daniel, aleluia, era mais forte, aleluia, que todos eles. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Dizer, Senhor, eu estou entendendo a palavra. Aleluia, em nome de Jesus. Daniel, aleluia, entra na cova. A Bíblia não relata que ele teve medo. A Bíblia não relata isso. Medo algum. Eu me pergunto, aonde Daniel estava baseado que não temeu a cova dos leões? Aleluia. Aonde? Aonde Daniel estava baseado que ele não ficou com medo? O que Daniel fez? Qual foi a saída de Daniel? Será que Daniel precisou pular do helicóptero, precisou ir num culto que tem 10.000 revelações, precisou rodar, precisou ligar para a irmãzinha que vê, ou por irmãozinho? Não. Daniel, ele precisou somente orar. Aonde estava, aleluia, a saída de Daniel? Estava numa oração, 3 vezes ao dia. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor nessa noite, porque Ele é fiel e poderoso. E eu creio, igreja, que uma oração, ela é capaz de mudar o coração de Deus. Ela é capaz de fazer Deus agir ao nosso favor. E olha quantas experiências eu tenho de Deus agindo ao nosso favor. São muitas experiências, amém? Eu coloquei uma anotação aqui. Igreja, nós precisamos mudar. Nós, como igreja, nós precisamos mudar. Nós precisamos parar de ser religiosos, somente passar a buscar a Deus em oração, pois foi isso que me fez com que Daniel não temesse a cova dos leões. Foi a oração que fez com que Daniel foi a oração que fez com que Deus mandasse um anjo para fechar a boca dos leões dentro da cova. Igreja, é muito forte. Foi uma oração que fez com que Deus enviasse um anjo para fechar as covas dos leões. Você pode glorificar Deus nessa noite? Aleluia. Eu quero dizer em nome de Jesus que não tem decreto, não tem situação difícil, não tem nada. É o próprio Deus que Ele vai agir ao teu favor. É o próprio Deus, aleluia, que vai, aleluia, canabaçu e alabacai, tirar você dessa situação. É o próprio Deus, aleluia, que vai lutar contra todos aqueles que te perseguem. Nós precisamos aprender a ficar em silêncio, porque Deus está no controle de todas as coisas. Não cabe a nós a querer entender os feitos de Deus. Como que Deus age, como que Deus faz? Não, cabe nós a orar, a se entregar e a deixar que o próprio Deus trabalhe na nossa vida e na nossa história, em nome de Jesus. No versículo 23, nós já estamos aí caminhando para o final, está escrito assim: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Foi assim tirado Daniel da cova e nenhum dano lhe achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram lançados na cova dos leões, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado, nem tinham chegado ao fundo da cova, e os leões já tinham apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha só, o que eu aprendo com o Espírito Santo nessa noite? Primeiro, que esse processo de tentar te jogar na cova,
existe um propósito de Deus. Alguém pode ser salvo nesse processo. Alguém pode ser liberto. Você deve pensar que Deus, ele tem o controle de tudo. Deus não fugiu do controle. Não é porque você sofre, porque você está na prova, que Deus não está no controle. Deus, ele está no controle de todas as coisas. E eu creio, em nome de Jesus, que o rei Dário foi salvo diante do processo de Daniel. O mesmo que assinou o decreto, aleluia, para jogar Daniel na cova, foi o mesmo que mandou tirar, aleluia, Daniel da cova. Olha o mistério de Deus, aleluia. E ainda o rei se converte ao único Deus de Israel e manda jogar na cova todos aqueles que maquinaram, aleluia, contra a vida de Daniel. É forte, igreja, aleluia. É forte, é forte. Temos que prestar bastante atenção. Temos que começar a olhar para o evangelho de uma forma extremamente simples, mas de uma forma com muito temor, com muita responsabilidade. E entender que o segredo está na oração. Daniel, o tema da nossa live é como não temer a cova dos leões. Como não temer? Existe um fator. Nós precisamos... Pode ser que nós ficamos angustiados. Pode ser que nós ficamos assim, temerosos com o dia de amanhã. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, que quando nós se entregamos, quando nós realmente oramos ao Senhor, nós não devemos temer a cova, porque além de tudo há um propósito. E Deus vai te livrar lá dentro da cova dos leões, para mostrar para todo mundo que Ele é Deus, aleluia. Para mostrar para todo mundo, aleluia, que o seu Deus é grande e poderoso, que nada foge do olhar dEle, do poder dEle. O nosso Deus, Ele faz infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. Devemos entender nessa noite, glória a Deus, aleluia, que além do tempo determinado, Deus podia livrar Daniel, impedir Daniel de entrar na cova. Mas o próprio Deus permite que Daniel, ele entra na cova dos leões, aleluia. E lá dentro... Daniel até dorme e o leão não toca na vida de Daniel, aleluia, porque Deus envia um anjo através da oração de Daniel, e é dessa forma que você tem que crer, aleluia, que Deus ele vai enviar um anjo, e ele vai resolver essa parada para você, e o nome dele vai ser glorificado. Tenha calma, há um tempo determinado para todas as coisas. Deus não quer ver você chorando e nem sofrendo, você tem que aguentar. Existem situações, aleluia, que nós precisamos aguentar. Existem situações que nós temos que passar, aleluia, glória a Deus. Não vamos nos acovardar, mesmo que doa no nosso coração, mesmo que as lágrimas desçam do nosso rosto. Nós temos um Deus vivo e poderoso que pode fazer infinitamente mais na minha e na sua vida. Aleluia. Já estamos finalizando. Eu vou chamar o Pedro aí para entrar com a gente. E já estamos finalizando, né? E algo que eu aprendo, aleluia, com a palavra de Deus, cristão, é imitar Cristo. É imitar ser cristão sobre ser cristão, é imitar Cristo. É imitar Cristo. Tem que começar pela oração. Amém? Sobre ser cristão é imitar Cristo e precisa começar pela oração. Nós, aleluia, glória a Deus, temos que entender a paz do Senhor, Pedro. A paz, irmão. A paz, Eli. Amém. Glória a Deus. E entender que o próprio Deus, aleluia, ele nos ensina nessa noite que é através da oração,
da simplicidade, que nós vamos chegar num grande objetivo na nossa vida. Não é querendo um além, buscando um helicóptero cair. Não, é na simplicidade. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E os dias são maus. A gente liga a televisão, às vezes eu troco até de canal, porque realmente a gente está passando por uma situação muito difícil. Eu creio que já é os sinais de Deus sobre a volta dele, que a chuva agora, ela não vem só com a chuva, ela vem com lama. E aí eu vejo as matérias que é aquela lama derrubando tudo. Olha a cidade de Petrópolis, né? Eu coloquei para a gente estar orando para aquela cidade nas minhas redes sociais. Então, assim, em nome de Jesus, igreja, é um tempo de a gente acordar, há um tempo de nós buscarmos a Deus com mais seriedade, sem ser religiosos. Há um tempo de a gente abraçar quem precisa. Ontem, domingo, eu tive uma experiência muito linda com Deus. E eu falo, é tudo na simplicidade, né? E é uma das coisas que eu aprendi no meu ministério, na minha caminhada com Cristo. Que quanto mais simples eu conseguir ser, mesmo que o meu dom seja excepcional, eu sendo simples, calabassuia, labacai, o nome de Deus ele vai ser glorificado. A graça de Deus e a misericórdia vai chegar para mim e para você, como chegou na vida de Daniel. Aleluia! A Bíblia nos relata que Daniel ele entrou para dentro da casa dele. Então, dentro desse processo, dentro dessa perseguição que você está passando, você tem que aprender a entrar para dentro da sua casa. Você tem que aprender a entrar para dentro do teu quarto. Você precisa ter um momento de reflexão. A gente, às vezes, não tem tempo para Jesus. A gente não tem. A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Jesus. E se nós quisermos uma vida mudada, uma vida transformada, uma vida com êxito, nós vamos ter que ter tempo para Jesus. Amém? Você pode glorificar a Deus nessa noite. Eu vou apresentar a vocês aí, meu querido amigo, irmão Pedro. O Pedro, eu acredito que algum de vocês já conhece. Eu fiz um convite para o Pedro, já para ajudar eu no ministério, aí colocando mensagem. O Pedro, eu acho que já deve estar batendo quase um ano aí, fazendo esse trabalho comigo, e eu resolvi chamar o Pedro hoje para fazer a oração final, e a semana que vem ele tem uma missão aí braba, substituir a missionária Eliana Santos, né? Ele vai trazer aí uma palavra, eu vou estar junto também, tá? Vou estar aqui ao vivaço com vocês aí junto também, e é isso aí, evangelho é isso, é você também saber dividir, né? Então, o Pedro está aqui para pregar nessa noite com a gente, né? E dividir, né? Essa coisa. Se prepara você que está na sua casa. Ah, missionária, eu sou diaconisa. Ah, eu quero participar lá na live do Reunidos, né? A gente, pela misericórdia de Deus, estamos aí em 7 países. Coisa linda que Jesus tem feito. Deus, que bênção. Live, né? E, assim, muitos estados. Então, assim, tudo na simplicidade. Amém? Tudo com simplicidade. E agora eu vou passar a bola para o Pedro, tá? Você vai conhecer um pouquinho ele. O Pedro tem um testemunho muito forte. Eu nunca vou me esquecer, eu vou só falar isso bem rapidinho, que eu acho que a gente tem tempo. Eu era nova convertida, eu estava ali na Igreja Unida, e o Pedro congregava na mesma igreja que eu. Hoje nem ele está lá, nem eu estou mais, mas ele congregava na mesma igreja que eu. E ele fez um vestibular. Olha como eu lembro como o testemunho dele marcou a minha vida. Eu lembro que a faculdade, acho que era PUC, se eu não me engano, né? Eu lembro que ele contou o testemunho dele e aquilo me deu uma alegria no meu coração que eu faltei pular no banco. Glória a Deus que ele conseguiu passar na PUC, se formou. Hoje trabalha dando aula, coisa linda de Jesus. E não para a gente honrar seus filhos. E eu lembro que o Pedro, naquela época, ele era mais novinho, né? Agora a gente está tudo madurinho, né? E para dar esse grande testemunho. E um dia eu vou convidar ele para dar o testemunho aqui, para falar para a gente como Deus agiu na vida dele, na história dele. E eu vejo como eu amo a vida dele, né?
A gente olha as redes sociais quando eu tenho um tempo, estou sempre curiando. E eu quero deixar bem claro que o Pedro, ele foi escolhido pelo Espírito Santo. Não foi eu que escolhi o Pedro para estar, aleluia, calabaçu e alabacai aqui conosco. Foi o próprio Deus que bradou na minha vida ali no sofá e disse, filha, faça esse convite. Então aproveite essa vida que está cheio de Deus para lhe entregar, de experiência para compartilhar com vocês. Aleluia. E crescer. E eu quero dizer para vocês que o Ministério Reunidos é um ministério independente. Nós não estamos agregando igreja nenhuma, tá? O convite, primeiramente, foi feito para o Pedro, será feito para outras pessoas estarem aqui com a gente. Então, ele é independente. Quero louvar a Deus também por você, que está sempre colaborando, enviando sua oferta de amor. Amém? Em nome de Jesus, muito obrigada. O Pedro vai orar, vai falar um pouquinho aí, né? Vou dar aí uns 10 minutinhos para ele aí. Ele vai falar um pouquinho, ele vai orar e a gente vai ficar aqui ouvindo. Amém? Amém. Pedro. Feliz. Graça e paz aí a todos, missionária Eliana e a todos os nossos irmãos aí que estão, né, online. Elis, eu quero agradecer primeiramente ao Senhor, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero te agradecer, inclusive, né, por nos fazer esse convite, por nos dar esse voto de confiança. É uma honra muito grande poder estar contigo, né, nessa empreitada. Eu creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos capacitado a cada dia, né? E que palavra maravilhosa, né, irmãos? Eu vejo que acerca do que foi trazido no que tange a questão de Daniel, é muito forte e nos arremete a ter um posicionamento frente às situações, né? Muitas das vezes a gente teme, a gente para, a gente trava por medo da questão do próprio homem. E o Senhor nos diz para a gente não temer ao homem. E Daniel, ele teve um posicionamento, né, diante de Deus, ele não temeu ao homem, ele sabia quem ele era no Senhor, né? E Deus honrou ele tremendamente. Que palavra maravilhosa, né? Que Deus trouxe através da vida da missionária Eliana. Eu costumo falar para as pessoas que eu sou um eterno aprendiz, né? Estamos aprendendo, como eu falei no início, né? Para a missionária Eli, eu falo para os irmãos, é uma grande honra estar aqui, né? E que nesse tempo nós possamos aprender juntos, somar juntos, e o nome do Senhor ser cada vez mais glorificado através das nossas vidas, que vocês sejam ricamente alcançados, né? E que juntos, unidos, né, nós possamos a cada vez mais, né, espalhar esse amor, essa unção tremenda, né? Porque juntos venceremos, juntos somos mais fortes, né? E onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estará o Senhor, né? Através aí das nossas vidas. Vamos orar então, irmãos? Vou estar orando por essa palavra tremenda, né? Que foi aí pregada. E tome posse, se posicione, independente da situação, tá? Fique firme no seu posicionamento, sabendo o Deus que você serve, ele vai além, sabe, da lógica humana, vai além da medicina, ele quebra, né, e desfaz intentos malignos, né? Você pôde ver aí pela palavra que foi pregada, né, de Daniel, homens ali poderosos, né, como os sátrapas, tinha ali homens juntos, né, que estavam ali juntos com o rei, tentando tramar contra o servo de Deus, mas ele não temeu, ele se posicionou. E quando a gente se posiciona, Deus ele faz a diferença nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus Santo, eu quero, aleluia, te agradecer, papai querido, por esta oportunidade. Obrigado por essa palavra, Senhor. Visita, papai querido, papai amado, a cada uma das pessoas que estavam presentes nessa live. Que elas venham ter
esta mentalidade, papai querido, que o Senhor destes a Daniel, esse posicionamento, essa intrepidez que esse homem teve. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda e qualquer intenção maligna, aleluia, seja independente da área, papai querido, que essas pessoas estejam passando, sabe, independente dos levantes que elas têm sofrido, papai querido, as artimanhas do inimigo, toda a ferramenta preparada contra a vida dessas pessoas está desfeita, está destruída, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Grande é o Senhor nas nossas vidas e na vida dessas pessoas, os nossos irmãos que estão acompanhando essa live. Grande é o Senhor na vida deles. Aleluia, a tua unção, papai querido, a tua luz, ela destrói toda a ferramenta preparada contra as nossas vidas. Eu quero profetizar, papai querido, sabe, para essas pessoas, para as nossas vidas, papai querido, aleluia, o teu livramento, papai querido. Em nome do Senhor Jesus, muitos serão surpreendidos. Em nome de Jesus, eu creio, papai, eu creio. Muitas pessoas vão perguntar, mas como? Como que conseguiu? Aleluias, aleluias. Mas nós cremos, papai querido, porque o Senhor é que está conosco. Aleluias. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos e fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado por essa palavra tremenda, que nós possamos ter esse posicionamento, que nós possamos ter essa consciência, papai querido, aleluia, que Daniel teve, papai, e que o seu nome venha a ser glorificado, que nós não venhamos temer ao homem, mas que nós possamos ficar firmes com o Senhor, independente da situação, independente da ventania, certos de que o livramento virá, como foi pregado, certo, papai querido, certos de que, aleluia, nós vamos glorificar e muitos verão o grande livramento que o Senhor tem para as nossas vidas, assim como o Senhor fez na vida de Daniel. Eu creio que o Senhor está fazendo na vida desses nossos queridos irmãos, aleluia, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, levante as suas mãos em posição de receber. Aleluias. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a vida, aleluias, da missionária Eliana, aleluias, de todos os nossos irmãos que estão online, aleluias, e aqui a paz que excede todo entendimento venha sobre a vida, venham sobre as nossas vidas, papai. É o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Como é bom, né? Como é bom dividir aqui um pedacinho com você, Pedro. Deus abençoe você. Eu que sou grato. Muito honrada nessa noite, muito honrada. Quando eu olho para trás, né, eu vejo muita coisa que Deus fez na sua vida, na minha vida. A gente se conhece já há alguns anos, né? Quero agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus por a gente estar aqui e dizer para você que o Reunidos ele cresce muito, então está na hora de a gente começar a dividir o pão, está na hora de a gente começar a dividir aí as tarefas, amém? Então, já falei, me procura, né? Semana que vem a gente tem novidade, né? Se não enjoar muito de mim, semana que vem o Pedro vai pregar, tá? Beleza, eu vou intercalar com eles umas ministrações aí, tá bom? Obrigado pelo seu carinho, por você estar aqui com a gente. Todos vocês estão aí Glória com a a Deus. gente. Se Jesus não voltar, semana que vem, 8h30 da noite, nós estamos aqui falando de Jesus, porque Jesus é top. Eu amo falar de Jesus. Jesus é top. Semana que vem a gente vai estar aqui, 8h30 da noite, amém? Deus abençoe vocês. Olha, um coração bem lindo. A Lília está aí, né? Se Deus quiser, logo, logo o marido dela vai estar aqui também trazendo uma palavra para nós. Eu vi agora, Deus me revelando agora, assim, mas eu creio em nome de Jesus. Vamos trabalhar, porque, né, o reino de Deus está aí para isso, tá bom?
Quarta-feira, 8 horas da noite, estou lá na minha página. Ah, Eliana, perdi a live, eu quero me alimentar. Quarta-feira, 8 horas da noite, entra lá, dá um glória, dá uma força para o nosso trabalho. Não esquece de curtir, compartilhar, amém? Isso ajuda no crescimento do trabalho. Ana, logo, logo tudo vai acabar e você vai glorificar o nome de Deus, amém? Beijo no coração de vocês. Até a semana que vem. Beijo. Ficam com Deus. Ótima semana.